Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, igreja, olá, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, aleluias. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor, aleluia. Meus irmãos, continuando aqui com a série de estudo, nessa manhã nós vamos estudar o nosso quinto tema. E esse quinto tema é sobre a vontade de Deus. Como saber, meu irmão, se algo é da vontade de Deus ou não, para a minha e para a sua vida? Como saber? Meus irmãos, eu sei que tem muitas pessoas que se sentem muito triste, até cristão mesmo, que estão dentro da igreja, tão triste, porque simplesmente não conseguem estudar, não conseguem entender direito a Bíblia, não conseguem entender a Bíblia como deveria entender. É por isso, meu irmão, que o Senhor colocou no meu coração para estar fazendo esses pequenos estudos, com algumas perguntinhas, mas que essas perguntas elas podem mudar completamente a nossa vida, dependendo da resposta. Podem mudar literalmente o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Abre a nossa mente para poder estudar mais, aprender mais. O tema de hoje é: como saber se algo é da vontade de Deus ou não para a minha vida? Esse aqui é o nosso quinto estudo, meu irmão. Vamos entender? Vê só, uma pessoa nova convertida ainda não conhece muita coisa da Bíblia, né? Uma coisa que sempre dá muita dúvida a essa pessoa é sobre julgar se alguma coisa que ela vai fazer é da vontade de Deus ou não para a vida dela. Por exemplo, quando ela vai se aproximar de um rapaz, sempre perguntam como pode saber se aquele rapaz é uma pessoa certa para se relacionar, se aquele rapaz, na verdade, é da vontade de Deus ela se relacionar com ele ou não. Como podemos saber sobre isso? Meus irmãos, a Bíblia nos dá a direção sobre isso. Caro irmão, cara irmãs, essa é realmente uma dificuldade que muitas pessoas enfrentam. E não são somente os novos convertidos. Não. Eu diria, aliás, que a grande maioria das pessoas tem dificuldades de saber exatamente qual é a vontade de Deus para muitas ocasiões em suas vidas. Mas como resolver isso? Será que tem solução? Vou compartilhar agora com vocês, meus irmãos, algumas formas de você saber se algo é ou não de Deus para a sua vida. Isso é escrito na Bíblia de forma bem clara. A primeira forma e mais eficaz de saber se algo é da vontade de Deus é avaliando-se aquilo. Está claramente explícito na palavra de Deus? Se a Bíblia diz sim ou não para aquilo que quer fazer, por exemplo, você quer se relacionar com um rapaz e, dentre outras coisas, a sua dúvida é pelo fato dele não ser cristão e não servir a Deus. Para esse tipo de dúvida, a Bíblia é clara quando diz para que os servos de Deus não entrem em julgo desigual com incrédulos. Está lá em 2 Coríntios.
no seu capítulo 6, no seu versículo 14. Ou seja, a resposta está clara na Bíblia. Assim, a primeira coisa a se fazer diante de uma situação em que há dúvida sobre se Deus aprova ou não, é pesquisar na palavra de Deus. Se Deus já se pronunciou sobre aquilo, no caso de uma pessoa nova convertida que ainda não conhece bem a palavra de Deus, a solução é conversar com os cristãos, né? Com aquele cristão mais maduro, com seu pastor, né? Com os cristãos. Porque eles poderão esclarecer sobre isso, ou mesmo pesquisar sobre o assunto na Bíblia. É possível que muitas questões não estejam descritas de forma clara e precisa na Bíblia. Por exemplo, é da vontade de Deus que fumemos cigarros? Não iremos encontrar na Bíblia nada diretamente falando sobre fumar. Nesses casos, devemos então buscar princípios que possam ser aplicados a isso. No caso de fumar, sabemos que a Bíblia fala contra os vícios prejudiciais e também fala sobre o servo de Deus ser templo do Espírito Santo. Nesse caso, podemos definir que fumar não é algo da vontade de Deus. Assim, podemos usar princípios, sabe aqueles princípios norteadores que estão na Bíblia, para ter uma posição sobre a vontade de Deus para várias coisas. Não está claro na Bíblia e também não tem princípios claros que ajudem a saber se é ou não da vontade de Deus. Meus irmãos, é possível que haja questões que não estão claras na Bíblia e que também não encontremos princípios que nos ajudem definitivamente a definir se aquilo é ou não da vontade de Deus. Por exemplo, o que é a vontade de Deus que eu faça? Medicina ou advocacia? Certamente, meu irmão, essa questão pessoal não encontrará resposta clara na Bíblia. Aqui entra algo que a Bíblia nos ensina muito, que é a comunhão com Deus. É através da comunhão, meu irmão, com Deus, que poderemos orar ao Senhor e buscar respostas de oração para nossas vidas. Geralmente Deus nos dá direção para definir esses tipos de questões. Deus fala conosco de alguma forma. Evidentemente que o servo de Deus deverá estar na presença de Deus para conseguir enxergar aquilo que Deus está mostrando. Foi como o caso que aconteceu com Gideão. Ele buscava uma resposta de Deus para saber se Deus o abençoaria na batalha e pediu um sinal a Deus usando um pedaço de lã. Está lá em Juízes, no seu capítulo 6, no seu versículo 36 ao 40. Um princípio, chave dada por Deus para definir a vontade dele em alguns casos. Um princípio, essa é a chave de Deus para definir a vontade dele em alguns casos, meu irmão. Existem princípios que uso muito em minha vida, sabe, meu irmão? Que eu aprendi na palavra de Deus. É que me ajuda muito a saber se alguma coisa são da vontade de Deus para a minha vida ou não. Esse princípio está em Colossenses, no seu capítulo 3, no seu versículo 15, que diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Olha só, meu irmão, esse verso nos ensina sobre duas coisas: o árbitro e a paz. O árbitro é o juiz. E o que julga a questão. O verso nos ensina que a paz de Cristo deve ser esse juiz em nosso coração, meu irmão.
olha, deve nos mostrar a melhor decisão a tomar. Ou seja, quando busco a Deus sobre alguma questão, sempre busco observar se Jesus tem me dado paz sobre aquela questão. Se sim, entendo que aquele deve ser o caminho que Ele deseja para mim. Um coração atribulado, sem paz, diante de Deus, um coração atribulado, sem paz, diante de algumas questões, deve avaliar bem se realmente o caminho que está buscando traça a vontade de Deus. Então, meus irmãos, se avalie, busque sabedoria em Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui se encerra o nosso 5º estudo. E eu creio, meu irmão, que eu consegui esclarecer aos irmãos sobre essa pergunta, né? Sobre essa pergunta, como saber se algo é da vontade de Deus ou não para a minha vida? E eu creio, meu irmão, que com esses pequenos estudos, você conseguiu responder essa pergunta para você mesmo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, eu não me canso aqui de pedir para os irmãos se inscrever no meu canal, no YouTube, deixar o seu like, acionar o sininho de notificação, compartilhar, comentar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque assim como você, assim como eu, assim como várias outras pessoas, existem outras várias pessoas que precisam entender a palavra de Deus, precisam estudar a palavra de Deus. E essa minha obra aqui, meu irmão, que não é minha, é obra do Senhor, é uma oportunidade para essas pessoas. E eu e você somos responsáveis, meus irmãos, em apresentar esse canal a essas pessoas. Então, meus irmãos, façam a sua parte. Deus vai recompensá-lo ricamente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Então, até amanhã, se assim Deus permitir, com uma nova pergunta, uma nova questão a ser respondida. Amém, meus irmãos? Um novo estudo para nossas vidas. Amém? Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meus amigos, por estarem acompanhando, por estar curtindo, dando seu like. Obrigado. Deus abençoe a vida de todos. Amém? Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.